Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que está passando por aí já vem fazer parte da nossa comunidade, lembrando que a gente tem uma grande lista aqui relacionado aos processadores da Xeon. Hoje eu estou trazendo o Intel Xeon E5 2650V4, ano de introdução foi 2016 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos no Brasil, fica em R$108, com possibilidades ainda de melhorar ainda mais esse valor. Já para poder importar, parece que mudou um pouquinho, fica em R$220. Parece que para poder importar esse processador ficou um pouco mais caro, mas logicamente isso vai depender com a época, o dia ou a data que você estiver vendo esse vídeo basicamente. Tecnologia Hyperthread ele possui sim, são 12 núcleos reais com 24 linhas de instruções, 24 threads, excepcional. Lembrando que isso vai depender muito da usabilidade do programa ou quão otimizado ele foi. Não se esqueça disso, né? Logicamente alguns jogos não vão utilizar essa quantidade absurda de núcleos e quantidade de threads, porém é sempre bom ter folga, né? Por que não ter folga? Tecnologia Turbo Boost a gente tem sim com 2.2 no base e no Max a gente chega aqui até 2.9 GHz. Um pouquinho bem abaixo no mundo dos games, mas acho que a gente deve levar um pouquinho em consideração, mas lembrando que dá sim para poder melhorar um pouquinho o clock do processador, mesmo ele não sendo desbloqueado. Há a possibilidade de desbloquear ele para você ter mais ênfase ainda na questão de clock aqui. A versão do Turbo Boost que nós temos aqui é o 2.0, mesma versão que é encontrada aí em diversos processadores i3, né, de entrada ali da 10ª geração. Memória cache excepcional, são 30 MB de cache, não há o que se comentar. A gente sabe que quanto mais cache melhor. Lembrando aqui que tem alguns processadores top de linha da Ryzen, tem 30 MB de cache, aqui você já encontra também. Logicamente que a gente não pode comparar, mas é sempre bom a gente ter uma ideia aí, pelo menos com relação à numeração. Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR4 trabalhando até 2400 MHz, com o seu limite máximo de memória 1.5 TB, então é meio louco dizer isso. Logicamente não vai usar essa porcentagem todas de memória. Aqui a gente pode utilizar 8 GB, 16 GB, né, 32 GB, mais do que isso aí, né, para os nossos amados usuários games aqui, eu acho que não seria tão interessante aí. No máximo estourando aí 32 GB, acho que estaria muito bem servido. Canais de memória a gente tem aqui 4 canais, te possibilitando você estar utilizando aqui o quadrichannel. Já vou também deixar a placa-mãe de referência aqui com 4 canais também, ou na descrição ou aqui mesmo nos comentários fixados, tá? Então nada de single channel e flex mode também não. Interessante que você utilize ou dual channel ou trip channel ou quadrichannel, que seria mais interessante aí para você estar utilizando. O socket da placa-mãe do processador é o LGA 2011-3, então vai ser esse tipo de pesquisa que você vai fazer no Mercado Livre, no LX, não importa o tipo de loja. Então lá você vai procurar por esse socket para você ver a sua placa-mãe ou o tipo de cooler que você vai precisar para esse processador. O chipset compatível é o X99, não se esqueça nunca disso. O TDP fica em 105 watts, um pouquinho acima, né? Ele já tá tipo assim meio que estourando, então a gente vai precisar de um bom dissipador, de um bom cooler. Então a gente coloca aqui um cooler de 120 até 135 TDP. Se puder ir um pouquinho mais além, um water cooler, né, ou um air cooler bem aprimorado, vai ser muito bem-vindo aqui. Limite estável do processador é até 80 graus, ele vai trabalhar tranquilamente, assim diz a Intel. Logicamente eu não acredito muito nisso, eu prefiro ficar nas minhas ideias malucas aqui, pelo menos rodando o processador a 60, né, 64 aí estourando aí, para que não haja nenhum tipo de problema aí. Mas aqui eles dizem que você até 80 você não vai ter perda de clock, o processador vai estar basicamente estável ali, rodando tudo perfeitamente sem agredir nem os VRMs e nem nada. E só para poder falar rapidinho sobre a questão de VRM, ele pode sim esquentar de 80 a 96 graus, não vai ter problema nenhum. VRM é uma coisa e processador é outra coisa. Processador que não pode chegar a essa temperatura. Controlador de vídeo a gente não tem essa possibilidade aqui, então você vai precisar de uma plaquinha de vídeo. Então nada de suporte por DirectX, nada de suporte por 4K e tampouco para o HD. Comprando a placa de vídeo você vai ter tudo isso aqui e mais um pouco ainda. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, mesmo tendo 3.0
2.0, não te aconselho a estar fazendo investimentos altos com relação à placa de vídeo, tá? Nada de fazer investimentos muito altos. A gente pode estar colocando aqui uma 1050 Ti, né? Uma 1030, quem sabe. Nada de fazer grandes investimentos, mesmo ele tendo essa porcentagem inteira aqui de núcleos e thread. É um processador mais voltado para a linha de trabalho. Para você que é usuário multitarefas, eu te aconselho logicamente esse processador. Lembrando que na linha Xeon existe outros processadores com um clock um pouquinho mais alto, né, para a gente estar utilizando assim em jogos. E para finalizar, a gente vai finalizar com fonte potência real. Utilize sempre fonte potência real com o seu limite mínimo 450 a 650 para você não ter nenhum tipo de problema. Paulo, tem uma de 350, ela aguenta até eu comprar uma melhor? Olha, aguenta, mas só que nessa você pode ter algum tipo de problema. Infelizmente, esse é o limite mínimo mesmo, 450, para você conseguir rodar alguns jogos, né? Algumas aplicações, rodar tranquilamente o seu sistema, seus aplicativos, seus programas que você utiliza no seu computador. Então é interessante a gente seguir o relatório, seguir o padrão, porque é através do padrão que a gente tem um conhecimento a mais. É por isso que os relatórios são tão essenciais e eu peço a você que se inscreva, não deixa de se inscrever para você ter esse canal aqui nos seus favoritos, para você nunca se perder, tanto com relação a desempenho, a valores e uma série de outras tecnologias que são incluídas nos processadores. Agradeço vocês, não deixe de se inscrever, a gente sempre vai estar junto. Obrigado.